Olá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento espetacular, né? Vamos aqui continuar chamando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma tarde, onde eu daqui e você daí a gente vai construir uma tarde aí espetacular, tá? Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e eu gosto de passar agora, né, 2 vezes por semana, um pedacinho da minha tarde aqui com você, após quase 2 anos de lives ininterruptas, né? Onde todos os dias eu vim aqui contribuir com você. Hoje eu estou podendo contribuir apenas 2 vezes por semana, porque a vida chama a gente para viver. Então vamos viver a vida? O assunto de hoje que eu tenho para tratar com você, desculpa aí, né? E espero que a gente faça um bom proveito, é esse que está aí, julgamentos, né? Hoje nós vamos falar dos julgamentos. E você que não tem me acompanhado, tem me deixado, não tem voltado, não tem entendido, eu convido você a estar vendo as lives anteriores, né? Onde eu transformei aqui o meu jeito de entregar o conteúdo para você e passei a praticar a energia do desabuse-se para poder a gente ir mesmo, né? Para o tete a tete, para a rua, para trabalhar, para estar preparado. Então, antes era só momento de conhecimento, agora a gente vai partir realmente para pegar, né, a nossa parte no mundo e transformá-lo, transmutá-lo. Boa tarde, Joana, boa tarde, Arenice, sejam bem-vindas. Estava aqui já fazendo aqui a partilha, né? Se vocês puderem, façam a mesma coisa. Boa tarde, seja bem-vindo, né? Eu, para chamar vocês aqui para partilhar, eu gostaria já de trazer, né, uma nova. Já me lembrei, tá, Ari? Já uma maneira, né, da gente estar trazendo esse assunto. Como a gente pode fazer para partilhar esse assunto? Fazendo exatamente isso, sentindo qual é a pessoa que esse assunto vai ser contribuição para ele. Então, se você está agora nesse momento, né, assim como eu sei que a Joana já contribui, né? A Joaninha já contribui ali com as reações, já coloca ali o dedinho nessas reações, a Arenice também. Então, é uma maneira do Instagram entregar, até porque esses assuntos não é muito gostoso, né? Falar de abuso, falar de julgamento, esses assuntos não é muito ali onde as pessoas ficam procurando. As pessoas buscam mais entretenimento, tá? Então, se você de alguma maneira sentir que esse assunto, você passando aqui, é hoje, amanhã ou depois, sentir que esse assunto é algo que alguém gostaria que você entende e sabe que essa pessoa poderia ouvir, né? Que essa pessoa precisaria ouvir. Nossa, esse assunto é exatamente o que seria bom para determinada pessoa. Então, se você acha que esse assunto pode contribuir, você vai pegar essa live e você vai enviar. Seja ela no YouTube, Maria Viana X, no Facebook, Maria Viana, ou aqui no Instagram, Maria Viana 03. Por que você vai fazer isso? Você vai encaminhar mesmo depois da live ter acontecido, porque você entende, né? Você pode entender que ao invés de você julgar que a pessoa deveria estar aqui ouvindo ou assistindo, que você já está julgando, o trabalho que você pode fazer é mandar. Ela assiste, ela vê se ela quiser. A sua parte você já fez. Aí você vai saber que com esse gesto você pode até estar contribuindo muito mais, fazendo essa partilha, do que quando a gente quer revelar as nossas verdades, né? A gente considera que aquela pessoa deveria estar aqui ouvindo isso, né? Porque esse ponto de vista é um ponto de vista meu, é um ponto de vista seu. Né? E essa verdade que a gente jura que é verdade absoluta, que essa pessoa deveria estar ouvindo, quem deveria estar ouvindo é exatamente aquele que se conecta. Os negócios são feitos para a gente. Só que eu acho que eu posso contribuir com outro, eu posso encaminhar, tá? Porque as nossas verdades, elas são absolutas só para a gente. Se algumas pessoas realmente elas escolherem enxergar e passarem a ver o mundo como a gente vê, isso vai acontecer de forma gradativa, né? Leilinha, seja bem-vinda, tá? Então, quando as pessoas elas resolvem ver o mundo como a gente vê, isso acontece de uma forma natural, porque cada um tem o seu tempo. Cada um tem um tempo para despertar, cada um tem um tempo para acessar, cada um tem um tempo que o próprio subconsciente deixa acontecer, tá? Então, o tema de hoje é exatamente esse, julgamentos. Pensa aí comigo. Quem é que não julga ou quem é que nunca julgou? Você vê, a Leilinha acabou de entrar, ela acabou de sair, ela acabou de julgar que o assunto não era interessante. Então, o que é que aconteceu? Quem é que a pessoa não está preparado?
A pessoa ela está procurando alguma coisa, algum entretenimento. Então, quando chega e encontra, né, um assunto que é mais denso, um assunto que é mais truncado, que você precisa se trabalhar, você pode não querer participar. Então, quem nunca julgou os outros, ou quem é que nunca julga, que possa estar aí atirando a primeira pedra. Porque a consciência que a gente vai adquirindo é principalmente, não é verdade, Ariel? É principalmente o respeito que a gente, ó, à medida que a tua consciência você vai adquirindo, você vai encontrando as verdades, o primeiro que você dá direito é o respeito da outra pessoa, dela escolher. Ela vai escolher o que ela quer, ela vai escolher se ela quer permanecer, às vezes até mesmo no seu tambor lá de cocôzinho. É fedidinho, mas é quentinho, é algo que ela conhece. Então é um direito dela escolher. Ela está acostumada com aquela realidade. Ela consegue controlar aquela realidade. Então esse direito de escolha, até mesmo de estar se autoabusando, é um direito de escolha da pessoa que Deus, que é todo-poderoso, respeita, mas que eu e que você, às vezes, por ter descoberto, por ter entendido, quer que o outro entenda, quer que o outro engula, quer que o outro aprenda. E aí, né, que a gente às vezes brinca quando faz os cursos de terapia, você começa a fazer, você não fala mais português, é só terapês, né? Tudo que você quer, tudo que você aprendeu, você quer que todo mundo faça as mesmas coisas. A realidade, a verdade, a consciência chegou para você. Agora você, que é dono dessa realidade, dono dessa consciência, quando muito se é dado, muito será cobrado. Então você vai encontrar ferramentas para ir acordando os outros, para ir deixando os outros encontrar as verdades. Você vai revelando, mas não vai socando. E a pessoa vai tendo aqui o direito. Então você encaminha às vezes um livro, encaminha às vezes uma live, encaminha alguma coisa para a pessoa ir despertando no tempo dela. De tanto chegar, se for da vontade dela, se for da escolha dela, isso vai acontecer. Porque cada um dentro do seu tempo vai descobrindo o ponto de vista que tem e o ponto de vista das outras pessoas. Só que com o nosso ponto de vista, a gente vai querendo escolher a vida do outro. Como é que ele deveria fazer para viver melhor a vida dele? A vida dele ou a vida dela, Deus deu para ele fazer ou para ela fazer do jeito que ela escolher. E se arrebentar? A gente não está aqui para dizer bem feito. A gente está aqui para dizer assim, quer ajuda? Em que é que eu posso contribuir para você sair daí? Mas é você quem vai ter que escolher sair daí, tá? Então a gente vai aprendendo a deixar as pessoas livres para fazerem as escolhas dela, de acordo com o que tem a ver com a chama do seu coração. Eu quero que vocês que estão sempre comigo vão entendendo que quando a gente fala da chama do coração, a gente fala exatamente do que queima dentro de você, do que arde dentro de você, o chamado que você tem para realizar alguma coisa aqui nessa vida, tá? Então, esse chamado, ele vai sempre aparecer para a pessoa. Ela pode obedecer ou não, porque Deus deu esse livre-arbítrio para ela. Mesmo que ela não obedeça, o chamado vai continuar gritando ali, tá? E também a gente tem que aprender, ir aprendendo, a não se punir, não se julgar. As coisas que vão chegando para a gente, é por isso que eu quero falar de julgamento, porque julgamento é tanta coisa que pode ser. Então, o julgamento é você também entender que as coisas que chegam para você, ou que já chegaram, ou que vão chegar, ou que está chegando, e a gente se apressa ali em julgar para dizer se é bom, para dizer se é ruim, para dizer se serve, para dizer se não serve. Baseado em quê? Baseado no padrão de repetição que eu já tinha, que eu já sabia. Então chega às vezes uma oportunidade e eu já me acostumei a ver em tudo aquilo apenas crise. E aí eu espero outra pessoa pegar aquela crise que eu estava vendo e transformar em uma grande coisa. Por quê? Porque eu não tive a coragem de ver, né? Eu já achei que aquilo que estava chegando não prestava, que era inconcebível. Eu já comecei a julgar ou me achar não merecedora daquilo, porque eu não tenho o certificado, porque eu nunca busquei isso aqui. Se você nunca buscou, onde é que está o conhecimento que você pode buscar? Está faltando você desenvolver? Desenvolva. Mas se a oportunidade chegou para você, pegue ela, domine ela. Se algo que chegar para você for desafiante, olhe para isso, buscando onde está a bênção. Não julgue achando que já é uma maldição. O que você pode, olhe para a coisa que chegou e diga assim, o que é que eu posso estar aqui aproveitando dessa situação? Gláucia Policarpo, seja bem-vinda, viu? Hoje nós vamos falar de julgamento, já estamos aqui, tacando devagarzinho porque tem que ser rápido, seja bem-vinda, viu? Então sempre que algo que chegar para você e a gente se apressa ali para estar julgando,
para dizer se é bom, para dizer se é ruim, para dizer que não presta, para dizer que não está capacitada, para dizer que aquilo não é para você, não se apresse em julgar. Não se, nem em você, nem nos outros. Se está faltando capacidade, busca essa capacidade. Mas tenha aqui essa bênção como bênção. Olhe para o que chegou, o que vai chegar, o que está chegando e diga assim, onde é que está, onde é que eu posso aproveitar dessa situação? Qual o benefício, né? Já chegou tomando chinelada, oh meu Deus. Qual o benefício que isso tem? Onde é que tem benefício aqui? Onde é que está disfarçado de maldição a bênção que aqui se encontra? Porque se está chegando na minha vida, e eu acredito que só chega na minha vida coisas que eu posso evoluir, que eu posso crescer, onde é que, se eu colocar os olhos de Deus para enxergar isso aqui, onde é que eu vou encontrar a bênção que está disfarçada? Porque cada desafio, cada coisa que chega como um lugar para eu estagiar, para eu poder aprender, Deus está me dando uma oportunidade de eu me robustecer. Deus está me dando uma oportunidade de eu evoluir. De eu não passar aqui o meu tempo no parquinho apenas brincando, apenas entretido. De eu não ficar olhando o ouro de tolo, onde brilhar eu vou, onde alguém gritar eu vou, e o tempo vai passando e eu não realizo o que o chamado está querendo, o que a chama de dentro está querendo, tá? Então, se eu tenho alguma doença no meu corpo, como é que eu já vou dizer que isso aqui é uma maldição? Antes dessa doença estourar no meu corpo, quanto tempo a minha alma estava alertando? Se eu estou com um problema de dívidas, quanto tempo as minhas finanças também vinham alertando que não estava sendo suficiente, que eu não estava fazendo ali as coisas direito? Se eu queria ter aquilo que eu busquei ter e fiz mais dívidas, quantas vezes também me apareceram aberturas, oportunidades, múltiplas fontes que poderia eu ter aproveitado a oportunidade e eu achei que era dificuldade ou eu achei que era, se eu for fazer isso eu não tenho necessidade, eu vou deixar de estar vivendo, eu vou deixar disso e cair no conto da procrastinação. A oportunidade que você tinha de, enquanto o seu corpo é forte, enquanto as coisas estão fortes, você semear, plantar, para quando chegar, a hora que ele começa a enfraquecer, a hora que ele vai chegar, né, a se desmoronar, a se desintegrar, porque é matéria, você já vai ter feito as coisas boas, né, para você colher, para você estar ali. Agora você precisa cavar um poço muito grande, só que você não tem mais forças para cavar o poço, porque a sede já chegou. Então a gente começa a cavar o poço enquanto a gente pode, sem julgar. Mas eu não preciso, porque eu tenho com que me cubra. Você tem com que se cubra e a oportunidade chegou, aceite as bênçãos que estão chegando para você, tá? Então as entradas múltiplas, né, que podem estar se apresentando, às vezes onde as pessoas só enxergam a crise, mas dentro da crise não consegue transformar aquilo em oportunidade. Ao invés de você focar na área da vida, que estão as dificuldades, se conectando com o jugo, com a aprovação para dar os próximos passos, não se preocupe com o que é certo ou com o que é errado. Se livre desse peso. Porque o que é certo ou o que é errado é sempre a partir do olho de alguém, é sempre a partir do paradigma de alguém. Isso não é do seu interesse, isso não é da sua conta. Cada um julga o que é certo, o que é errado, a partir da base que ele teve, da base de alguém. Só que todas as pessoas não têm os mesmos valores que os seus. Às vezes as pessoas que estão lhe julgando, ou que você está caindo no julgo delas, nem zela pelos mesmos valores que você zela, nem teve a família que você teve, nem teve as condições que você teve. Então você tem um prêmio, você tem uma folha branca, você tem uma vida, você tem uma história para preencher, tá? Quando a gente se conscientiza disso, que quando o outro fala de alguma coisa, ele fala, né? Ele só fala daquilo que é dele. E aí a gente também dá o direito a ele, dele ser livre. Ju, seja bem-vinda. Como é que está o nosso Isaac? Como é que estão as outras crianças? Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Então, quando a gente toma essa consciência, que o outro está julgando sobre a gente, boa tarde, o que o outro está julgando sobre a gente, Isabel também, seja bem-vinda. Então, quando a gente julga, ou a gente cai no julgo e vê que o outro só está falando dele,
Ele só pode falar do que ele conhece. E o que ele conhece é a vida dele. Pedro, meu amor, seja bem-vindo, tá? Então, hoje o nosso assunto é julgamento, tá? Então, quando alguém tenta lhe julgar, quando você compra o julgo dessa pessoa, você tem que aceitar primeiro dentro de você essa consciência. Quando as pessoas falam de você ou dizem alguma coisa de você, elas estão dizendo dela própria. Josane Jesus, minha terapeuta de sucesso, minha treinadora de terapeuta, seja muito bem-vinda. Então, essa consciência a gente precisa ter, tá? A gente precisa ter essa consciência que tudo que o outro diz, ele não diz de mim. Ele pensa que está dizendo de mim, ele está dizendo dele mesmo. E eu, que já estou aqui apta, já não estou mais sofrendo com o que ele pensa, eu deixo que esse ponto de vista que ele tenha, ele também é livre para ter sobre mim. A diferença nesse momento vai se dar por quê? Porque você tem um ponto de vista a meu respeito. E esse ponto de vista já não me atrapalha mais, já não me fere mais. Isso já não me desconstrói nem me constrói, né? Por quê? Porque quando isso acontece, eu sei tudo o que eu sei de mim e sei ainda que tem alguém que sabe de mim mais do que eu. E não é aquela pessoa que está dizendo aquilo. Então, ao invés de eu reagir àquilo que a pessoa está dizendo, ai que lindo, Jasmita Mita, amo dizer seu nome, seja bem-vinda, viu? Então, quando a pessoa me julga, quando a pessoa diz que eu tenho essa capacidade, quando a pessoa diz que eu sou, quando a pessoa diz que eu não sou, quando ela traz esse julgamento, eu não compro. Por quê? Porque hoje eu vou entender que você se constrói. Você se constrói não é para os outros, você se constrói para você. Você se constrói pelo chamado que você tem, que você agrade ou que você não agrade. Mas você está ali, ao invés de estar reagindo ao que a pessoa está dizendo, você vai estar agindo com aquilo que você quer. E essa energia que se cria nesse momento que você vê o julgo do outro, ao invés de você se entristecer, ao invés de você se fechar, ao invés de você apodrecer, ao invés de você apagar a chama que você tem dentro de você, você usa essa energia que aconteceu naquele momento e que ao invés de entrar pelo seu ouvido e passar, ela se codificou, ela se terminou canalizando em você em algum lugar. Então você utiliza essa energia que o julgamento causou para avançar. Você não para analisar. Você não para no que as pessoas estão julgando. Você avança, você pega essa energia que vai servir para alavancar o resultado que você quer. Lembra daquela história quando a gente fica irado? Alguém vai e duvida, aí você caladinho, você fala assim, pois agora você vai ver. Então você transforma. Você nesse momento você pega isso para trazer resultados. Lembrando sempre que é você quem tem que viver a sua história. Não adianta depois você pegar a sua história e contar ela para os outros, culpando as outras pessoas, dizendo que foi por causa das outras pessoas, porque você tem o direito de escolha. Você tem o direito de escolher a vida que o Senhor quer que você viva. Tá? Então, se as pessoas vão estar gostando, se as pessoas vão estar aprovando, se elas vão estarem satisfeitas ou não com o que você está fazendo, dizendo, ou acontecendo, ou vivendo, não está no seu controle. E por que não está no seu controle? Não adianta você querer viver a vida para agradar, para que elas fiquem satisfeitas, viver a vida pensando nos outros, porque você vai agradar um grupo, não agrada outro. Você agrada 5, não agrada 10. No dia que você fizer para todo mundo, não fizer para um, desagrada do mesmo jeito. Você vai levar a sua vida, vai viver a sua vida em prol, em função. Não interessa que era pai, que era mãe, que era filho. Você tem uma história que é sua. Todo mundo cabe embaixo das suas asas. Todo mundo cabe embaixo de você. Mas a primeira pessoa que tem que escrever a história, que tem que saber que a vida é própria é você. Porque você vai prestar conta da vida que você tem. Tá? Então, para nós que já sabemos disso, cada um sabe que controla o quê? Controla a si próprio, não controla o dos outros. Então ele controla como ele reage, ele controla o que ele vai fazer, ele controla o que ele pode aprender, ele controla-se a si mesmo, ele se autogoverna. Então, para nós, essa é uma medida cheia, calcada, que a gente tem e que pode transbordar, sem depender do outro, sem depender do que você está entregando. Você tem uma medida cheia, calcada. Você não depende se os outros aprovam ou se deixam de aprovar. Só que tudo aquilo que você faz, você tem que ter a consciência, você está fazendo
Porque a vida é sua, porque a liberdade é sua, porque tudo é seu. E tudo o que você fizer vai voltar para você, multiplicado, pelo retorno multiplicado. É lei. Você faz e a lei do retorno vai lhe dar multiplicado. Então você precisa estar atento para não ficar se desculpando por causa dos outros. Nós podemos escolher não julgar, isso a gente pode escolher. Eu, além de não aceitar o julgo dos outros, eu também escolho nem julgar a mim, nem julgar os outros. Com aquela ideia fixa também que eu aprendi desde criança, que primeiro a gente tem que servir os outros. Os terceiros são mais importantes, porque desde criança foi colocado na nossa cabeça que tudo o que você tem, mesmo sendo seu, se outra pessoa desejar, se outra pessoa quiser, você é obrigado a satisfazer os desejos da outra pessoa. O seu coleguinha, a outra pessoa quer, você tem, todo mundo lhe obriga a você dividir. Porque você é responsável pelo bem-estar da outra pessoa. E esse é um dos julgamentos mais abusivos. Por quê? Porque tira da criança o direito dela escolher. E se ela escolher, mesmo que o mundo diga que ela é uma criança má, e se daí? Se ela escolher ser má, porque aquele brinquedo é dela, porque aquele lanche é dela, porque se ela quiser, se ela desejar do fundo do coração, ela faz. Só que os pais obrigam essas crianças a fazerem, para elas não ficarem rotuladas de crianças ruins. E quando ela chega na fase adulta, ela começa a fazer as coisas mesmo contra a vontade, mesmo sabendo que tem um chefe que está tirando proveito, mesmo sabendo que tem um colega de profissão que está tirando proveito, mesmo sabendo que os filhos estão aproveitando, os pais estão aproveitando, todo mundo está aproveitando. Mas essa pessoa, desde criança, ela aprendeu a viver debaixo dessa aprovação. Todo mundo tinha que aprovar, o julgo tinha que ser bem, ela tinha que estar aprovada. Então ela perde a força de se colocar hoje como uma adulta, como um adulto, com a sua vontade, com o seu ponto de vista, defendendo as suas verdades, porque desde pequena aprendeu que o bem-estar do outro é mais importante do que o dela própria. Tá sendo claro, gente, para vocês? Porque para mim, quando eu vou fazendo, se vocês não falam, ó, vou embora, tá? Então, por causa dessa consciência, nós vamos nos acostumando a nos abusar. E como é que a gente mais se abusa? A gente mais se abusa dizendo, eu não consigo dizer não. Eu sei que tá errado, eu sei que tem um abuso ali, mas eu não consigo dizer não. E eu costumo dizer para as pessoas que estão comigo, que estão na caminhada, se você não consegue dizer não, escreva, dá no mesmo. Né, Ju? Então, se você não consegue dizer não para as pessoas, escreva. Você só tem que se fazer respeitar. Mas eu não consigo, Maria, eu não consigo dizer não para meu pai, eu não consigo dizer não para minha mãe, eu não consigo dizer não para meus filhos, eu não consigo dizer não para o marido, eu não consigo dizer não para o meu chefe. Eu sei que chegar em casa o marido vai brigar, mas eu tenho que não sei o quê porque eu não consigo dizer não. Não consegue dizer? Escreva. Não, não dá. Manda uma mensagem. Você é a pessoa mais importante, tá? Então isso, quando a gente diz que até nem consegue dizer não, isso é julgar-se incapaz. Você já começa a julgar-se a si mesmo incapaz de dizer uma palavra. Francisco, seja bem-vindo, irmão. Então você não consegue, né, ser capaz de dizer uma coisa. Você não consegue se amar e aceitar o amor dos outros. Seja bem-vindo, meu filho lindo, aparecido. Será que eu vou lhe dar um abraço essa semana? Vi ali umas notícias, né? Talvez corra o risco dele dar um abraço, né? Então, quando a gente se cria com essa consciência, o assunto hoje é abuso, tá? Não é julgamento, mas sempre dentro do abuso, porque agora só vou falar de abuso. Então, a gente cria essa consciência, se acostuma a simplesmente dizer que não consegue dizer não. E por a gente não conseguir dizer não, a gente não consegue se amar, nem aceitar o amor dos outros sem barganhar. Então, se tem um amigo, você barganha com ele, você acha que esse amigo só está ali porque ele tem interesse. Se você não fizer o que ele quer, ele vai partir. Se o seu namorado, sua esposa, se você não fizer do jeito que ele quer, vai partir. Então, você se torna também um dependente emocional. Se esquecendo que as pessoas, elas têm outras perspectivas de vida, elas têm outras expectativas a seu respeito. Elas foram criadas por outros pais, por outros lugares, em outras situações. Mas você se diminui tanto, que você se esquece da realidade familiar que você teve, dos pais que você teve. Tudo não é nunca para você querer saber quem está certo ou quem está errado. É só para você aprender a deixar a chama do seu peito sair pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez na vida, o seu chamado se apresentar para você.
E você, nos três, corpo, alma e espírito, olhar para ele de verdade. Não ficar apenas no devaneio. Eu sei que eu sinto isso, mas eu não tenho coragem. Então é algo inconcebível. É algo que eu não consigo imaginar sendo para mim. Se veio para você, se você sonhou com isso quando você era criança, em qualquer momento da sua vida, passou aquele chamado no seu coração, meu filho, mesmo que tenha passado doendo, bateu, doeu, abraço é seu, vai cuidar, tá? Então, por a gente se sentir assim, na obrigação, de cada vez que a gente for julgado, a sentença tem que ser favorável, a gente tem que ser aprovado, a gente vai tomando formas e vai vivendo dentro de formas. Tomar forma é você informar-se, é você entrar no forno dos outros para caber na forma dos outros. Então, você começa aqui, ó. Por causa desse julgamento, você começa a se diminuir, se podar, fazer de tudo para caber ali dentro da forma daquelas outras pessoas. Então pensa comigo agora, traz a sua memória. Eu garanto a vocês que se você ficar, eu espero que você fique até o final, porque as memórias que a gente levantar aqui, eu pretendo limpá-las. Se você levantar memórias ruins e por um motivo ou por outro, o inimigo roubou a sua mente, tirou você da minha presença porque a minha voz não se tornou tão agradável para você, eu não vou me sentir culpada porque você abriu uma janela e foi embora com ela aberta, tá? Então pensa você nos seus relacionamentos, nos novos empregos que às vezes você, para melhorar de vida, você encontra. Só que aí você fica começando a caber dentro da forma do colega de trabalho que já está lá há mais tempo, no patrão, no líder. Você começa um relacionamento amoroso, você começa a fazer tudo o que a pessoa quer, ou a pessoa começa a fazer tudo o que você quer. E ao invés de duas pessoas se estão se relacionando, é porque tem capacidade, são adultas. Ao invés de duas pessoas começarem um relacionamento, não. Começarem um crescionamento. Você vai crescer se relacionando. Ó, caiu mais uma pessoa. É melhor, se não conseguir ficar até o final, é melhor cair logo, tá? Porque eu vou arrochar. Já fica avisado, né? Então, o programado, eu não vou abusar e deixar abusado, mas eu vou soltar alguns gatilhos que vai pegar a sua mente. Se você pensar pelos empregos que você já passou, pelos parceiros que você já teve na vida, sejam eles amorosos ou de negócios, quantas vezes que a gente fez alguma coisa para agradar essas pessoas? Ou essas pessoas fizeram coisas para nos agradar que a gente não estava se sentindo bem. Mas por causa do emprego, por causa da oportunidade, você terminou fazendo. Quantas vezes a gente, depois de ter feito, as pessoas mudaram da água para o vinho? Porque ninguém sustenta aquilo que era uma mentira, era uma farsa, tá? Ninguém segura as máscaras quando elas são apenas máscaras. E aí a gente fica buscando de quem foi a culpa. Esse é o pior erro. É você voltar para o seu passado para buscar culpa. Não existe certo ou errado, lembra? Existe a consciência que cada um tem para escolher agir. E o que é que você pode? Escolher agir ou reagir. Então a gente lembra sempre daquela frase. O nobre, ele não age, ele não reage. Ele age se ele quiser. Se ele até nem quiser, ele nem age nem reage, ele fica na dele, tá? Isso vai nos levar, quando a gente busca o culpado, leva a gente a achar, mesmo que você ache o culpado, não é importante. O importante é você encontrar o ponto. O ponto e ver o movimento que a gente tem que fazer. Por que que isso aconteceu? Não importa de quem foi a culpa. A pessoa pensava daquele jeito, agia daquele jeito. É o controle dela. Agora, que ponto? Por que foi que eu deixei chegar até aqui? Então você começa a ver que as mudanças que precisam serem feitas não é lá no outro, não é no exterior. O exterior é tudo aquilo que não está no seu controle. É tudo aquilo que pode chegar e acionar em você um gatilho. As pessoas já sabem que você é irritada se falar alguma coisa. Então vão falar exatamente aquilo. Isso não está no seu controle as pessoas não falarem. No seu controle está você não deixar mais esse gatilho lhe pegar, seja ele pelo que for. Então você começa a fazer a transmutação, a transformação de vida de dentro para fora. E aí você começa a diminuir a quantidade, a energia que vai criando, o abuso que você se deixa fazer para poder estar agradando os outros. Ainda tendo que se diminuir. O maior abuso é você ter que se diminuir. É você pegar alguém que Deus deu, tudo o que deu, a capacidade que deu, e você se diminuir para servir outro ser humano. Ir para o capacho desse ser humano. Não importa que esse ser humano é seu pai.
Não importa que esse ser humano é sua mãe. Não importa que seja seu filho ou que seja a pessoa que você escolheu amar. Acima de tudo, Deus deu um pá, soprou em você. Foi em você primeiro. Então você soprada, você com força, você com sopro forte, você ali, ó, amada, desejada, empoderada, sabendo quem você é de verdade, você vai poder só dar o que é bom. Amor, alegria, felicidade. Você não vai ter azedume dentro de você para você entregar. Então você atualiza a sua vida, o seu corpo e a sua mente. Você transforma tudo o que tinha dos outros, que era julgamento, que vem acontecendo desde o seu nascimento, e fazem você ter a realidade que você tem. Só que aí você pega tudo isso por posse agora da sua cabeça e do seu corpo, você transforma toda essa realidade. Você faz ideia de quanta projeção, quanto julgo já existiu, quantas expectativas quando você estava para nascer? O que é que a sua mãe desejava? O que é que o seu pai desejava? O que é que eles pensavam? O que é que eles esperavam? O que é que eles sonhavam para você? Quantas vezes eles lembraram que você tinha vindo para viver a sua história, ao invés de viver um sonho que eles tinham? Você veio para viver uma história. Você veio porque Deus tinha um chamado para você. Eles aceitaram trazer você à vida. Mas a sua vida é você quem tem que viver. E aí é você quem tem que satisfazer a sua vontade e escrever a sua história, porque é você quem vai ler ela perante os pés do seu Senhor. É você quem vai ler. Não adianta você chegar e dizer assim, mas o Senhor não viu? Eu só fiz isso por causa do meu pai, só fiz isso por causa do seu que. Meu amor, você tem escolha. Você nasceu. Se você nasceu, você tem capacidade. Eu não estou falando de uma pessoa que nasceu com problema de debilidade mental. De uma pessoa que depende de outros porque não tem os seus movimentos. Mesmo assim, a logoterapia ainda vem mostrar que você pode fazer tudo com o corpo, mas você não consegue fazer com a alma, porque o pensamento do outro é livre. Tá? Então a gente tem que se lembrar disso. E lembrando sempre que a gente não busca quem é que está certo nem quem está errado. A gente só busca consciência. Que tudo é e está certo de acordo com a consciência de cada um, com o momento que cada um está vivendo, com o que é que aquela pessoa consegue absorver e aplicar, escolhendo. É ela quem escolhe, ainda que de forma inconsciente. Só que tudo que ela escolher vai impactar na vida dela e na vida dos outros. Porque o universo vai receber tudo o que ela absorve e bota para fora. Você só bota para fora o que você está cheio dentro. Então você bota para dentro e você bota para fora. O universo recebe. Para ele não existe mal, não existe bem. Existe o que você escolheu. Toda escolha que a gente faz... Ângelo, seja bem-vinda, Argentina na área. Quanto tempo, né, irmão? Seja muito bem-vindo, viu? Abraço na nossa Melody. Então, lembrando que toda escolha que a gente faz vai revelar, toda escolha que você fizer vai revelar o ser grande que você é, ou vai aprisionar o ser grande que você tinha que ser. E quando você revela esse ser, ou quando você aprisiona esse ser, como é que fica a realização da missão que você tinha que fazer? Você tem uma missão para fazer. Então, quando você escolhe alguma coisa, vai revelar o tamanho do ser que você é, ou vai aprisioná-lo, tá? Quando a gente julga, ou a gente aceita o julgo do outro sobre a gente aceita a sentença de um juiz. O outro julgou. Quem julga é juiz. E quando o juiz julga, Edjane, seja bem-vinda, meu amor. Quando a gente aceita esse julgo do outro, da outra pessoa, a gente aceita, consciente ou inconscientemente, que às vezes você aceita, sua palavra diz que não, mas o seu consciente aceita essa, você está favorável àquela subjeção, então seu consciente aceita aquelas verdades como verdades absolutas. Então, quando você aceita o julgo de uma outra pessoa, você aceita a sentença de um juiz sobre você, de alguém que tem autoridade. E um juiz, quando diz alguma coisa, ele só diz assim: cumpra-se em nome da lei.
Ninguém tem mais que dizer mais nada, não. Ah, recorre daqui, recorre dali. Se for sentença única, se a gente comprar como verdadeiro, é para cumprir. Então a pessoa diz que você não tem capacidade, a pessoa diz que você não está preparado, a pessoa diz que você não serve para nada, a pessoa diz que você não vai ser ninguém. E você compra aquilo como verdade. Foi um ponto de vista dela falando do que tem dentro dela. Então ela está falando dela própria. Às vezes não é nem por maldade, é porque ela só tem aquilo para servir. Só que você tem o direito de escolha. Você não escolhe comprar aquilo que foi lhe oferecido. Eu quero que vocês estejam sempre cientes, sempre com essa consciência. Nem para aceitar o jugo dos outros, porque deixe o seu único Senhor que lhe deu a vida lhe julgar. E não queira colocar um cetro de ferro na sua mão para você estar julgando ninguém. De acordo com o que você julga, lembra, o que você dá, você recebe. É a lei do retorno. E volta um retorno multiplicado. Então, o jugo que você der, você vai receber de volta. Quando alguém disser, ou quando alguém, e aqui eu quero que vocês, quem quiser ficar comigo, comece aí a acalmar o seu coração, porque você viu que a minha energia aqui já subiu. Eu acredito que a de vocês também deve ter lembrado aí de algumas coisas, ter subido alguma energia. Então, quando alguém disser, ou você falar algo, e vir na sua mente a palavra julgamento, eu quero que vocês agora fiquem alertas. Que o ser interior de vocês, o sopro da vida, o sopro divino, o ser eterno de vocês, a inteligência suprema, possa lhe mostrar que vai acontecer ali um momento de julgamento. Se vai acontecer um julgamento que você vai fazer com você, ou que você vai fazer com as outras pessoas, ou que as outras pessoas estão fazendo com você, que o teu ser interior possa lhe mostrar e nesse momento você possa quebrar. Eu vou deixar para você a palavra do desabusa, que é dessa energia do desabuse-se. Você possa estar dizendo, porque isso são palavras, meu amor, seja bem-vinda, viu? Isso são palavras são como orações. Você pode estar usando essa fonte que é universal e você pode estar usando essa palavra para todas as vezes que aquilo acontecer, você possa estar dizendo, desabusa e atualiza. Desabusa essa situação e atualiza a sua mente, atualiza o seu corpo para o momento presente, para você não carregar esse peso, tá? E se você quiser, se você aceitar, acessar, nesse momento, o seu ser que sabe tudo de você, o seu ser, o seu eu verdadeiro, o seu ser essencial, a sua essência, o que é divino em você. Você poder dizer assim, ó, verdadeiramente eu escolho acessar uma energia que agora pode me dar tudo que for contribuição para que as memórias de julgamento, de abuso que aconteceram na minha memória, no meu passado, na minha vida, possam ser desmanchadas. Quando a gente fala, a gente profetiza. Quando a gente escreve, a gente também profetiza. Quando a gente pensa, a gente também profetiza. Eu quero ouvir. Já que eu não posso estar com vocês para ouvir, eu quero que vocês escrevam aí. Quem escolhe, diga assim, eu escolho acessar essa energia, porque eu vou dar uma limpeza disso que a gente sentiu agora. Uma pequena degustação. Para quando vocês pensarem, por que é que ela fala tanto dessa energia? Eu quero que ela prove. O provar vem exatamente disso. Você só vai saber se você provar. O aprovar ou desaprovar vai passar porque você provou alguma coisa. Então, a Joana já colocou aí, eu escolho. Outras pessoas, quem escolher de verdade, gente. E você não precisa ter medo, porque isso não tem a ver com espiritualidade, não tem a ver com religião, tem a ver com energia. A energia que causou em você esse sentimento nesse momento, ficou alguma coisa em você. Então, a gente pode tirar desse momento da sua memória, o que ficou no seu subconsciente, acessar, transmutar, transformar, tá? Então, aceita, né, Joana? Vamos fazer para você. Porque os outros, eu escolho verdadeiramente. Não é você quem escolhe, é o seu ser. Então, você só dá o comando de você poder escolher, tá bom? Então, nesse momento, eu peço para vocês, e não tem nada a ver com religião, mas faça 3 respirações, só para acalmar o seu cérebro.
tá? Faça 3 respirações aí profundas enquanto eu vou continuando. E eu quero que você imagine quando a sua inteligência, Jasmita Mita, eu escolho acessar essa energia, muito bem. Quando você respira, eu quero que você respire calmamente, e você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo qualquer coisa, a energia inteligente, ela vai acessar onde você está, tá? Então, o teu ser interior, ele possa estar revelando a você onde aconteceram esses abusos. E aí, nesse momento, seja acionado os gatilhos da linha do seu tempo, de quando você ainda era pequeno, que você não filtrava nada, tudo que chegava para você era verdade. E nessas verdades você vibra até hoje com essa energia, com esse sentimento ruim, quando alguma coisa se parece com aquilo que aconteceu com você quando você era pequeno. E às vezes foi apenas porque você queria dizer alguma coisa e os seus pais sempre fizeram o que fizeram comigo. Psst, cala a boca, criança não fala. Quando adulto está conversando, criança não pode falar. Não é como hoje você ainda vê um pai dizer assim: filha, a mãe está conversando, depois eu converso com você. Isso é educar. Mas simplesmente lhe tirar o direito de você falar, de você poder escolher, de você não querer entregar o que é seu, de você não ter sido ouvido, de você não ter sido respeitada, de você não ter sido olhada, de você foi comparada com o filho do outro, com o filho da outra. Por que que você não é do jeito do filho do meu patrão, da minha patroa? E aí você vai sendo julgado, você vai sendo calado, tá? Eu quero que essa vibração do passado que lhe deixou paralisado, paralisada, você com essas 3 respirações longas e profundas que você fez, oxigenando o seu cérebro, você possa imaginar esse vento, ele entrou pelo topo da sua cabeça. Toda vez que o universo contribuir com você para você respirar, esse vento entrou pelo topo da sua cabeça e vai sair. Não é só pela sua narina, ele vai sair pela sola do seu pé. Nós somos energia, nós parecemos ser sólidos, mas nós somos, a energia passa por nós. Então essa energia ela vai entrar pelo topo da sua cabeça, vai sair pela planta do seu pé. Quando ela entra pelo topo da sua cabeça, ela vai preenchendo os seus pulmões, ela vai expandindo a sua caixa torácica. Enquanto ela percorre ali, ela tem a capacidade de transmutar todos aqueles sentimentos que a sua memória permitiu que você acessasse, todo aquele julgo. E ela vai passando e mostrando para a essência sua, para o seu ser inteligente, para quem você verdadeiramente é. E que as pessoas que lhe julgaram, elas não lhe conhecem. Elas não conhecem o poder que tem a sua essência. Então a sua essência olha para essas memórias, ela vê e ela sabe o potencial que ela tem e ela experiencia. Não é você mais quem está experienciando aquelas palavras, aquela comparação. É a sua essência quem vai experienciar isso agora. Ela vai ver o tamanho desse jugo, só que ela é poderosa, só que ela sabe o que ela veio fazer nesse mundo. Você consegue imaginar o que é que a sua essência pode fazer com esse jugo? A sua essência olha, acolhe e vê o jugo das pessoas e sabe que elas fazem aquilo porque elas estão falando delas. Só que todas as moléculas desse julgamento, que essa energia criou, essa camada que ficou em você, elas são quebradas, elas são derretidas. Essa memória energética é transformada. Essas cargas que traziam para você cobrança, projeção, expectativa profissional. Como é que você vai ser uma mãe? Como é que você vai ser uma profissional boa? Como é que você vai se sentir como mulher? Seu marido vai lhe amar, seu marido vai lhe trocar. Seu marido que não sabe se controlar, lhe trocou, você se sente culpada. Agora eu quero que você sinta o seu peito expandindo de tanto ar que tem dentro. E você nesse momento começa a fazer a sua reconexão. Esse ar, ele vai conectando você com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito e vai atualizando tudo para você conhecer o ser que você é como essência. E essas camadas energéticas, essas memórias de abuso que estavam com você, elas se movimentam. Foram os registros que foram acessados. E assim como a gente recicla as coisas num forno incinerador, todas essas camadas sólidas que aprisionavam você, que aprisionavam a sua chama, que não deixava o seu ser arder, que não deixava essa chama do seu peito ferver, ser quente, acontecer vida dentro dela.
E por causa disso ela apresentava para você um buraco, uma angústia, um vazio. Porque ela queria mostrar para você que você estava se afastando do propósito que você tinha, do chamado que você tinha, que essa energia, ela, como as coisas recicláveis, ela pode agora ser transformada e você fica com essa quantidade de matéria-prima para poder transformar e criar novas coisas. Então, todos vocês que entraram nessa dinâmica, que se permitiram, que deixaram essa energia acessar, que deixaram a sua essência ser mostrada, através dessa energia do desabuse-se, que você tenha recuperado a sua força vital, o sopro da sua vida, o seu divino arda em você. Você não consiga nem sequer pensar que não tem uma chama poderosa e sem medo de ser aprovada ou desaprovada. Você tem a força da criação. Você recuperou o poder de você se movimentar, o poder de escolher e de fazer os planos que estão dentro da sua mente se tornarem físicos. Você recupera o seu pensamento. Você recupera a capacidade de selecionar, de colocar foco, de desejar, de criar, de apresentar a Deus. Você deseja agora e você cria vida, você cria realidade diferente. Porque você teve a oportunidade de saber e de conhecer um ser interior que arde dentro de você. E eu quero que você, ciente desse poder agora, você possa respirar mais 3 vezes, imaginando sempre o ar entrando pela sua cabeça e transmutando, lhe curando, entrando e transmutando e saindo pela planta dos seus pés. Cada vez que ele entrar, ele vai trazer para você novas possibilidades de saúde, de prosperidade, de abundância. E toda vez que ele sair, ele vai levar de você, porque o seu ser sabe o que é que aprisiona ele. E ele vai deixar que tudo isso que aprisionava a sua energia, a sua força vital, saia pela planta do seu pé neste momento, porque você profetiza sobre ela e você dá essa ordem. É você quem vai dizer, é o seu ser interior quem vai escolher. E é você quem sabe que tem uma missão para você desenvolver. E eu quero que você, tendo respirado, se sentindo energizada, transmutada, vibrando energia de prosperidade, de saúde, de amor, de leveza, fazendo acontecer a lei do livre-arbítrio, porque você escolhe. Eu quero que no seu tempo você possa abrir os seus olhos e se reconectar com o seu momento presente. Reconectar-se com as energias que lhe servem. Quando você abrir os olhos, sem julgo, você olhe tudo que está lhe servindo, o ar que lhe serve, a água que lhe serve, a natureza que lhe serve, a sua cadeira, o seu lugar, o seu espaço, tudo lhe serve, tudo está aqui para lhe servir. E eu quero que você pense nisso sem julgar, que a partir de hoje você tem uma nova história para você escrevê-la. Que você nunca coloque ponto final nenhum na sua história. Assim como a ciência, que se redescobre todos os dias, você possa estar redescobrindo a chama que arde em você para você encontrar e viver sua missão. E quando você for se deitar, você respire mais vezes e traga à sua memória as maravilhas que o dia de hoje lhe trouxe. Lembrando sempre que não existe certo, não existe errado. Vai existir sempre o movimento que cada um fizer, que cada um escolher viver. Eu quero que você agradeça pelo aprendizado que você teve hoje. E eu quero que cada vez que alguém lhe disser o que é que você achou, você só diga algo porque você experimentou. Quando alguém disser para mim, prova isso, você tem que ter provado. E eu espero que você tenha provado dessa energia hoje. Quando você se deitar, você agradeça pelas experiências de hoje.
E quando você se levantar amanhã, você já se levante agradecendo pelo presente que Deus colocou do seu lado. Você tem um dia todo para você viver e acontecer. E mais importante ainda, você tem tudo o que Ele colocou dentro de você. E Ele só pede para sair porque Ele já pôs, Ele já proveu, está dentro de você. Ele não vai pedir nada que não esteja aí dentro. Agora você não pode se sentir mais importante do que Deus e não deixar isso acontecer. Ele não precisa de você para ser Deus. Ele precisa de você para agir através de você e acontecer na vida dos outros. Se permita, tá? Gratidão por mais esse momento e que essa energia que a gente abriu hoje, ela possa reverberar em você pelo tempo que o seu eu achar que é necessário. Use sempre. Helena sozinho, quanto tempo, né? Use sempre. Sentiu qualquer situação, desabuse e atualiza. Desabuse e atualiza. A agenda está aberta e por isso eu sempre quero fazer uma live menor, mas como hoje eu quis trazer esse momento para vocês, a agenda está aberta. Quem quiser pode estar chamando no direct, mensagem, tá? Me chama no direct que a gente agenda, a gente faz. Cada um tem o direito de se desabusar, de transmutar aquilo que tem para poder fazer, criar na sua vida. E a culpa não é sua, porque você não entendeu, porque você não encontrou. São camadas que estão solidificadas em cima de você, do tempo que você sabe. E o que foi repassado através de padrões da sua mãe, do seu pai, da mãe e do pai do seu pai, da sua mãe. E assim vai, a gente vai trazendo a memória dos nossos, porque a gente não só herda as dívidas e o dinheiro, a gente também herda as coisas que aconteceram na memória deles e o que eles fizeram, tá bom? Gratidão por mais um momento, né? Esse momento aqui para mim está sendo cada vez mais extraordinário porque eu dou e eu recebo. Lembrem-se sempre, a gente dá e retorna pra gente. Então, quanto mais eu dou para vocês, mais eu tenho, tá bom? Ó, beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser. Gratidão, viu? Até amanhã não, gente. Tô acostumada, era todo dia, né? Agora só sexta-feira, tá? Beijo, gratidão, gratidão. Vai ficar gravada, viu, Helena? É um novo formato que a gente tá fazendo. Então, quem não pegou do comecinho, por favor, gente, faz um esforço. O benefício vai ser só seu, tá bom? Beijo.